A paz do Senhor Jesus, amados, estamos aqui novamente para mais uma mensagem da parte do Senhor, para mais uma vez compartilhar algo que Deus tem colocado no nosso coração com os amados irmãos. Lembrando que depois desta mensagem eu quero estar intercedendo por você que está nos seguindo, que está conosco neste canal, que está inscrito e ouvindo a nossa mensagem e também compartilhando, divulgando, nos ajudando a anunciar o Evangelho genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero compartilhar com você nesse mês de março, e já estamos aí aos 3 meses do ano de 2025, quero compartilhar uma palavra com você a respeito das Escrituras Sagradas, algo que Deus tem colocado no meu coração. Lendo em Deuteronômio, num dos livros do Pentateuco, nós encontramos no capítulo 34 e versículo 10, algo maravilhoso, que diz: E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Coisa linda poder ser conhecido pelo Senhor, face a face. Aqui está falando de Moisés, que foi conhecido pelo Senhor. E nunca mais se levantou alguém com tamanha intimidade diante de Deus. Veja que interessante, meus amados do Senhor, buscar esta comunhão para com Deus, buscar esta intimidade com o Senhor. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver um apóstolo que se destaca pelo seu zelo com o Evangelho, com a fé, com a palavra, que é o apóstolo São Paulo. Nós vamos ver que ele está envolto em um determinado momento, quase no fim da sua carreira, há tantas prisões, há tanta calúnia, há tanta defamação, mas ele permanece firme ao Senhor, com a alegria de servir ao Senhor, dando bom testemunho, inclusive para os reis, para os magistrados religiosos, para todos quanto estavam à sua volta. Ele testemunhava da sua fé, testemunhava da sua intimidade e comunhão com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele testemunhou algumas vezes ele testemunhou a respeito do que Jesus Cristo fizera na sua vida. Ele vai testemunhando, fazendo a sua defesa, quando estava prestes a ser conduzido preso para Roma, e ele vai falando para um, falando para outro, e nós vamos ver, meus irmãos queridos, ali no livro de Atos do Espírito Santo, por intermédio dos apóstolos, que o rei Agripa parecia estar livre, mas na verdade ele estava aprisionado, estava preso, porque ele não conhecia esse Deus a qual deu testemunho de Moisés. Ele não conhecia o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ele não conhecia o Jesus Cristo ressurreto, que havia transformado a vida do apóstolo São Paulo. Então, Agripa, um rei que estava aprisionado à iniquidade, ao pecado, às transgressões pagãs do mundo sem Deus, aprisionado pelo inferno. Mas Paulo, que aparentemente estaria preso perante a face do rei, dando testemunho do poder de Deus a todos quantos estavam ali, e repetindo o que ele já tinha falado diante de outras autoridades, porque ele estava convicto da sua fé. E ele ainda dizia: quem dera que todos vocês fossem transformados como eu fui, tivessem um encontro com Jesus como eu estive quando estava na estrada de Damasco, a caminho de Damasco, que ele caiu por terra e todos quantos estavam com ele caíram por terra, e o esplendor do Senhor os alcançou, e ele, Paulo, ouviu a voz do Senhor e se rendeu a Cristo. Que possamos, meus amados, nesta última hora da igreja, estar prostrado sobre os nossos joelhos, com o rosto aos pés do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus há de nos dar graça, Deus há de nos dar vitória, se nós nos prostrarmos sobre os nossos joelhos e chegarmos aos pés do Senhor Jesus,
é como aquela mulher que sofria há mais de 12 anos de um fluxo de sangue, impulsionada pela sua fé, com toda a sua necessidade, com todas as adversidades que se levantavam contra ela. Ela se dobrou, se humilhou no lugar certo e foi ao Senhor e tocou nas suas vestes. E o Senhor disse que dele saiu virtudes. Assim como Paulo alcançou intimidade com o Senhor, como Moisés teve intimidade com o Senhor, que nós possamos estreitar a nossa experiência com Deus, porque a nossa comunhão com o Senhor nos traz experiências lindas, maravilhosas. Que Deus, meus amados irmãos, nos ajude a ficarmos focados na sua palavra, através da oração da fé que a Bíblia nos ensina. Lá aos Tessalonicenses, Paulo escreve: orai sem cessar. Que nós possamos estar ligados em espírito e em verdade em todo o tempo com o Senhor. Meus amados, hoje a gente vê uma sociedade que espera muito do homem, espera muito do semelhante, mas nós precisamos esperar de Jesus. Jesus Cristo tem muito para nos dar. Paulo aqui estava fazendo a sua defesa, mas ele não esperava nos homens. Ele esperava sim que algum deles se convertesse pelo seu testemunho, pela sua palavra, e então seria o que ele teria alcançado de mais lindo na sua ótica, naquele momento, porque ele entendia que eles precisavam ter um encontro com Jesus. Paulo fala muito nas almas, porque o que ele desejava era que as almas se entregassem ao Senhor. Ele dá testemunho da sua salvação, testemunho do seu encontro com Jesus, testemunho da sua fé, e ele fica focado, firmado, meus amados irmãos, na sua fé no Senhor. Nós sabemos que nesses últimos tempos os cientistas têm falado muito a respeito do final dos tempos, as tragédias, as calamidades que estão por aí, as pestilências que estão por aí, mas tudo isso é cumprimento da eterna, inerrante palavra do Senhor. Nós sabemos que a palavra do Senhor ela vem se cumprindo dia após dia, e o Senhor Jesus Cristo, ele tem levantado muitos servos valorosos com zelo, assim como nos tempos de Paulo. Ele tem levantado homens que têm estreitado a sua comunhão, têm tido intimidade com o Senhor, adquirindo experiências no caminhar desta palavra, no caminhar deste caminho, no caminhar as milhas dessa estrada que nos leva para a eternidade ao lado de Deus. O homem, muitos têm se levantado como atalaias da última hora da igreja sobre a face da terra. A operação da iniquidade, a operação do erro, da injustiça, já é manifesta nos nossos dias. Nós estamos vendo muitas pessoas que vivem de shows, de entretenimento, mas os shows e os entretenimentos têm que estar sempre o entretenimento tem que estar sempre se atualizando, porque vai deixando a desejar. Esse consumo desses consumidores vai caindo na rotina e eles vão abandonando o consumismo desse show, dessas atividades, dessas liturgias, dessas heresias muitas vezes. E, meus amados do Senhor, mas o que nos motiva a seguir em frente é a palavra do Senhor, porque pela palavra do Senhor, diz a Bíblia, nós somos limpos. E quão maravilhoso é os pés daqueles que anunciam as boas novas do Senhor. Então, meus amados, aqueles que estão alicerçados na palavra de Jesus Cristo, no Evangelho, têm persistência, têm convicção de fé, têm comunhão com o Senhor e Salvador, comunhão com os irmãos, têm intimidade com Deus. Ele é tardio para o mal, mas pronto para o bem. É maravilhoso, meus irmãos. E você veja que chegou um determinado momento que eles rejeitaram os apóstolos pescadores, porque diziam que eram homens com pouco estudo, homens que não tinham
os conhecimentos que era apresentado para a sociedade de alto nível na época. E você vai ver que nesse momento em que Paulo está ali diante do rei Agripa, aqueles Herodes da época dizem que Paulo estudou demais, e eles também o rejeitaram, como fizeram com os demais apóstolos, porque ele estudou demais e estava louco. Então veja que o inferno, o mundo sem Deus, sempre vai procurar algo para se afastar de você. Mas não se preocupe, o importante é você estar ligado com Deus, o importante é você estar no centro da vontade do Senhor, o importante é você estar com a presença do Espírito de Deus sobre a tua vida, com esta fé, com esta eloquência, sabedoria do alto. Talvez os discípulos pescadores não tinham muito conhecimento de determinadas coisas que estavam sendo ensinado naquelas escolas locais de aprendizado cotidiano da vida do ser humano, mas eles tinham a sabedoria do alto. E agora Paulo, com conhecimento e sabedoria do alto, também é rejeitado. Veja que a luz não tem comunhão com as trevas. Falamos no início de Moisés, que também foi rejeitado, foi também acusado pelos seus irmãos, né? Mas Paulo, abandonado e perseguido por muitos que se diziam servos do Senhor, e também rejeitado por aqueles que se achavam sábios aos seus próprios olhos. Então, meus amados, a vida de um servo de Deus é desta forma. O rei achava que tinha tudo, mas estava aprisionado. Paulo sabia que estava aprisionado, mas o morrer é ganho, é o encontro com Cristo. Sabia que a eternidade lhe aguardava e ela era logo ali. Por isso ele não negou a sua fé, não negou o seu encontro com o Senhor, não negou a transformação de Deus na sua vida. Veja aqui, eu quero ler com você capítulo 26, versículo 6. E agora, pela esperança da promessa que de Deus foi dada, feita aos pais, estou aqui e sou julgado, disse Paulo, a qual as nossas 12 tribos esperaram chegar, servindo a Deus continuamente, noite e dia, por essa esperança. Ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus, pois que julga-se coisas incríveis entre vós, que Deus resiste aos mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus, o Nazareno, devia eu praticar muitos atos. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muito dos santos na prisão, o qual matavam e dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que indo então a Damasco com poder e comissão dos principais do sacerdote, e ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz dos céus que se excedia o seu esplendor, cuja claridade era como o sol do meio-dia, e me envolveu a mim e os que ali estavam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava em hebraico: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisas é recalcitrar contra os aguilhões. E eu disse: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem vistos, quanto aquelas pelas quais eu vou te mostrar, livrando deste povo os gentios, a quem agora te envio, para que abra os olhos das trevas e converte-os à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim que recebam a remissão dos pecados, de sorte que entre os santificados pela fé em mim possam alcançar a salvação. Paulo, deixa eu te usar, Paulo. E ele dando testemunho de que Deus falou com ele, para trazer das trevas para a luz. Com certeza, o rei Agripa
entendeu que ele estava em trevas, sobre o pecado, a iniquidade e a imoralidade, porém, a sua prisão era tão forte, tão grande, e ao mesmo tempo tão confortável, tão desejada pela sua carne, que ele preferiu continuar preso aos desejos da sua carne, à aflição da sua alma, do que ser liberto pelo Jesus Cristo de Paulo, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, Paulo, preso, mas em comunhão, entronizado nos céus, pela fé, pela oração, pelo louvor a Deus, pelo lindo testemunho, e o rei, que estava ali, achando que era livre, com o poder de decidir o destino de muitas pessoas, mas o seu destino era incerto, e caminhava para longe de Deus. E assim está o mundo hoje, meus amados. Por isso, continue prostrado sobre os teus joelhos, com o rosto aos pés de Jesus Cristo, e deixa Deus te encher com o seu Espírito Santo. O que nós precisamos para herdar os céus? O que nós precisamos para o ide do Mestre? É esta comunhão com Deus, que nós aprendemos com os patriarcas, com os profetas, com os juízes, como Samuel, como os apóstolos, como Pedro, como João, como Tiago, Estevão, como Paulo. Meu amado do Senhor, muitos estão fazendo como nos tempos de Jesus, estão amando mais as paixões e os prazeres, e a Bíblia diz que isso ia se acentuar nos últimos dias. O homem seria mais amante dos prazeres do que amigo de Deus. Poucos gostariam de estar prostrados sobre os seus joelhos aos pés de Jesus Cristo, mas que Deus nos dê graça. E muitas pessoas estão sendo levadas aos ventos de doutrina, entretenimento, shows, mensagens que não são cristocêntricas, mensagens que colocam o homem, a sua carnalidade como algo muito forte, sendo que a carne é fraca e o homem peca desde o princípio e foi gerado e concebido no pecado. Muita gente com o evangelho coach tem se afastado do evangelho genuíno. Muita gente em busca de entretenimento não tem levado o zelo para o seu coração, para a sua alma, do evangelho, o zelo da comunhão, o zelo da intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Mas tudo isso vai ficar vencido, tudo vai passar. Por isso, meus amados, Deus nos chamou para ser perseverante e permanecermos fiéis no Senhor, firme no propósito de Deus, desde o princípio, como Timóteo, como Tito, aleluia, firme no propósito do Senhor, do princípio até o fim, assim como Paulo, que foi transformado. Deus quer te usar para transformar muitas vidas, e eu quero orar agora por você. Vamos repreender toda a hoste do inferno e da maldade sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre o teu trabalho, sobre o ministério que Deus confiou nas tuas mãos. Em nome de Jesus nós vamos orar, para Deus te dar graça, para Deus te dar vitória em todo o tempo, para que você seja cheio do Espírito Santo, para que você tenha paz, para que a alegria de servir ao Senhor, a graça do Senhor Jesus Cristo, a graça do evangelho genuíno, a graça do perdão de Deus esteja sobre a sua vida. Que nós possamos, meus amados, em nome de Jesus Cristo, ver Deus nos libertando de toda obra contrária, para que possamos, ainda que muitas vezes pressionado pelo sistema sem Deus, pelo mundo que jaz do maligno. Esse mundo que jaz no maligno tem muitas vezes oprimido a noiva do Cordeiro, a qual eu e você fazemos parte do corpo de Cristo, do corpo da noiva,
do Senhor, mas a qualquer momento o Espírito Santo de Deus vai conduzir a noiva até Cristo, e aqueles que estão prostrados sobre os seus joelhos, com o rosto aos pés do Cordeiro, então receberão do Senhor aquilo que está preparado desde antes da fundação do mundo, que os olhos não viu, os ouvidos não ouviram e a mente do homem não consegue alcançar. Bendito Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, pelas tuas misericórdias e a tua graça infinita. Pai Santo, nesse momento, Pai, todos que estão ouvindo essa mensagem, todos, Pai, que nos acompanham nesse canal, Senhor, todos os inscritos, Senhor, todos aqueles, ó Deus, que têm nos ajudado de alguma forma através das suas orações, da sua comunhão contigo, Senhor, tem sido intercessor pela nossa vida, pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo nosso ministério, Pai. Abençoa poderosamente os teus filhos, meu Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus glorioso, dá vitória para os teus servos, liberta de toda a opressão, de todo o mal, Senhor da glória. Se houver enfermos, Senhor Jesus, nós estamos dizendo nesse dia que se chama hoje, nesse terceiro mês deste ano de 2025, aos enfermos, que sejam curados em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, que as tuas bênçãos estejam sobre o teu povo, em nome de Jesus, amém. Que Deus os abençoe com as mais ricas bênçãos dos céus, em nome de Jesus. Até a próxima mensagem, se assim o Senhor permitir, porque nós aguardamos Jesus ainda. Logo, logo estaremos com o Senhor para todo sempre. Até mais, se assim Deus quiser. Amém.